Jundiaí, que tem o seu nome de origem tupi, vinda da palavra jundiá, que significa bagre, e o y, rio, era habitada por indígenas até o final do século XVII. Os primeiros brancos colonizadores chegaram à região em 1615 e incorporaram a técnica construtiva e a utilização de queimadas na lavoura. Dessa forma, a economia da cidade se limitava a pequenas lavouras de subsistência que abasteciam moradores da vila, tropeiros e bandeirantes. A escravidão indígena foi a base de mão de obra local, embora essa prática fosse proibida por lei. Em 28 de março de 1865, Jundiaí foi elevada à categoria de cidade. Ela possuía 4 ruas centrais, chamadas de Rua Direita, Rua do Meio, Rua Nova e Rua Boa Vista. A insurgente localidade possui a Capela de Nossa Senhora do Rosário, o Hospício dos Beneditos e o Mosteiro de São Bento, um dos poucos monumentos sobreviventes. A partir da segunda metade do século XIX, a produção cafeeira ganhou força para o oeste, e isso promoveu o crescimento da cidade, e juntamente com o café vieram a ferrovia e as indústrias. A Ferrovia Santos-Jundiaí foi inaugurada em 1867, época em que se observava a crise do escravismo e a consequente alta do preço do escravo. A partir desse momento, Jundiaí se destacou como uma cidade estratégica no setor ferroviário, com a instalação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Companhia Ituana, Companhia Itatibense e a Companhia Bragantina. Assim, consequentemente, os grandes produtores rurais passaram a buscar novos trabalhadores e teve início o amplo processo de imigração, com a participação direta do governo federal. A imigração estimulou o crescimento comercial e industrial e, ainda, do segmento de serviços e infraestrutura urbana. Os imigrantes de origem oriental, principalmente os japoneses, chegaram na cidade nas décadas de 20 e 30. Para abrigar as famílias de imigrantes, foram criados na cidade, por iniciativa do presidente da província de São Paulo, Antônio de Queiroz Teles, o Conde de Parnaíba, 4 núcleos coloniais, entre eles o Barão de Jundiaí, que deu origem ao bairro da Colônia. No século XX, o censo realizado em 1920 pelo governo federal indicou que Jundiaí possuía uma população de 44.437 habitantes. Atualmente, estima-se que 397.965 pessoas moram na cidade, sendo que 51% equivalem-se ao gênero feminino e 49% ao gênero masculino. Essa população encontra-se principalmente em áreas urbanas, totalizando 92% desta, diferente de quando a cidade foi fundada e predominava-se entre a população atividades rurais. Com o efeito da urbanização, o município de Jundiaí teve o maior desenvolvimento após a chegada da ferrovia e das indústrias. Por esse motivo, a população estabeleceu-se em torno dessas áreas. Até 1983, os moradores de Jundiaí localizavam-se principalmente na região central do município. Porém, com a expansão da população que desejava habitar esse mesmo espaço, começou-se a estabelecer novos loteamentos na região periférica da área central. Esses loteamentos foram respeitando, de certa forma, as macrozonas pré-estabelecidas, que são Macrozona Rural, Macrozona de Proteção Ambiental 1, Macrozona de Proteção Ambiental 2, Macrozona de Preservação Ambiental, Reserva Biológica e Microbacia do Rio Jundiaí-Mirim. O abastecimento de água abrange 100% da zona urbana em Jundiaí, sendo proveniente das bacias dos rios Capivari, Jundiaí-Mirim, Jundiaí, Tietê e da bacia do Ribeirão Caxambu. O processo de industrialização de Jundiaí acompanhou as vias de circulação. As indústrias se concentravam nas regiões próximas à ferrovia e às margens do rio Guapevá, atendendo principalmente os segmentos têxtil e cerâmico. Nos anos 30 e 40, ocorreu novo impulso industrial, e após a inauguração da rodovia Anhanguera, em 1948, mais empresas procuraram a cidade, aproveitando também a abertura da economia ao capital estrangeiro em 1950. A cidade de Jundiaí apresenta em dados econômicos expressivos destaques para as atividades de serviço e comércio, em termos de números de estabelecimentos e geração de empregos, e elucida o setor industrial como o mais importante, abrangendo diversos segmentos, como alimentício e de bebidas, de informática, cerâmica, metal mecânico, um raio de 80 quilômetros, e o fato de Jundiaí se situar no entroncamento rodoferroviário, dispondo também de um aeroporto adequado,
torna inegável sua vocação logística, além da proximidade com grandes centros de pesquisa com base tecnológica, tornando-a atrativa para que grandes empresas desloquem-se para a região. O município destaca-se também dentro do aglomerado formado pelas cidades de Jarinu, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Cabreúva e Jundiaí, onde é possível observar uma proximidade nas atividades econômicas com maior força no setor industrial e serviços ligados à distribuição e armazenamento. Infraestrutura adequada de água, esgoto, energia elétrica, comunicação e acessos. Qualidade de vida considerada de muito bom nível para o padrão brasileiro, uma vez que possui um dos melhores índices de desenvolvimento humano do país. E boa disponibilidade de recursos humanos de boa formação e qualidade para capacitação específica. O sistema de transporte de Jundiaí é bem eficiente, atendendo desde as necessidades de locomoção interna como a externa. A externa constitui nas estradas Anhanguera e Bandeirantes, ligando as duas grandes cidades do estado, Campinas e São Paulo, além de uma ferrovia da CPTM interligando São Paulo e Jundiaí. Internamente, a cidade é abastecida por 7 terminais de ônibus, com uma frota de 260 veículos e 70 linhas de transportes, atingindo todos os pontos da cidade e deixando-a mais acessível aos moradores, atendendo em média 110 mil pessoas por dia e 2.846.000 por mês. O Plano Diretor Estratégico de Jundiaí foi promulgado em abril de 2012, com prazo de 2020 para o desenvolvimento das ações estratégicas previstas e 2040 para o cumprimento das diretrizes propostas. O plano abrange a totalidade do município definido, a política de desenvolvimento do município, a função social da propriedade, as políticas públicas do município, o plano urbanístico, ambiental e territorial e a gestão democrática. Apesar de recente, este plano diretor está passando por uma revisão por ser considerada incorreta e incompatível em muitos setores, como o de zoneamento do município de Jundiaí e sem participação da sociedade, sendo este um dos requisitos exigidos pelo Estatuto da Cidade. Dessa forma, o plano diretor participativo, assim chamado devido a essa revisão, tem como objetivo aproximar a sociedade deste plano, divulgando o que é e mostrando os propósitos e como será implantado para que haja uma opinião e participação de todos. O novo Plano Local de Habitação de Interesse Social, estabelecido em setembro de 2014, tem por objetivos viabilizar o acesso da faixa de baixa renda à moradia digna e terra urbanizada, prover melhoras na qualidade de vida por meio das políticas habitacionais e uma elaboração do plano de forma participativa. Atualmente, existem vários projetos de urbanização em andamento, dentre eles Vila Ana, Jardim São Camilo e Jardim Novo Horizonte. A partir da Fundação Municipal de Habitação Social, FUMAS, a Prefeitura de Jundiaí promove um cadastramento de famílias que necessitam de moradia e, assim, seleciona aquelas que têm interesse em participar de programas habitacionais do município, em parcerias com o governo federal e estadual ou empreendimentos de iniciativa privada. Em 2008, por exemplo, foram cadastrados 340 loteamentos irregulares, muitos deles em área de conservação ambiental e manancial. O Sistema de Informações Habitacionais é uma ferramenta eficiente do PLHIS, já que permite que a Fundação se aproxime cada vez mais da população, analisando de maneira coerente as necessidades e prioridades de cada comunidade, de maneira a diagnosticar o real déficit habitacional de Jundiaí e controlar o densamento populacional. Alguns procedimentos permitem que o cadastramento ocorra de maneira organizada, como, por exemplo, a selagem, onde atribui-se uma identificação à moradia no momento do cadastro. Analisando o setor habitacional de maneira geral, com dados coletados a partir do censo de 2010 do IBGE, podemos observar que apenas 4% das habitações entrevistadas localizam-se na zona rural de Jundiaí, e desses outros 96%, cerca de 78% são casas. Porém, apesar da predominante horizontalidade destacada no último censo, pode-se observar nitidamente uma tendência à verticalização das propriedades, tanto privadas como de âmbito social. Acreditamos que o motivo desse novo rumo da tipologia habitacional é decorrente da ausência de áreas disponíveis à expansão linear, limitada pelas áreas de preservação ambiental da Serra do Japi, pelas áreas industriais e também pelas rodovias.